Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos indo hoje na casa de um casal. Nós vamos falar sobre a escola do filho deles. Estamos saindo agora, ó, tô aqui com o Maridovski, com a Filovski e a outra Filovski tá ali. E aí a gente vai filmando, quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês, tá? Eu vou filmar um pouquinho o caminho, tá? Beijo, tchau, fui! Oi pessoal, estamos de volta, tô aqui com a Mayla, mais um casal que nós vamos estar conversando. Nós vamos falar hoje sobre escola. Nós vamos falar sobre o Max, que é o filho deles, e depois nós vamos chamar o Elson para sentar aqui com a gente e bater um papo também. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu tô com uma colinha aqui porque são várias perguntas, né? Escola, diferença das escolas Brasil, Estados Unidos, então tem que ter uma colinha, né? Então vamos lá, Maíla. É Maíla ou Maila? É Maíla, mas Maíla. pode me chamar de Mai, só de Mai. Mai, então é Mai. A perspectiva de vocês como pai e mãe do Max estudando aqui nos Estados Unidos, qual que é a perspectiva de vocês? Bom, nós pensávamos assim, que ia ser tudo mil maravilhas. A escola do primeiro mundo, Estados Unidos e tudo mais, né? Então a gente estava super animado. Mas a verdade é que em algumas coisas eu preferia a escola do Brasil do que a daqui. Não sei se é porque especificamente a escola desse bairro e tal, mas tem uma estrutura muito boa, a estrutura é perfeita, de primeiro mundo mesmo, né? Mas como eu sou professora também, aí eu tenho as minhas contribuições pedagógicas. Por que isso eu acho que também. as diferenças aí, vamos... Isso, as diferenças. Agora sim, lembrando que no Brasil, meu filho sempre estudou em escola particular, então a escola particular do Brasil é assim, os pais têm mais contato com os professores, com tudo que acontece na escola. Tem escola que tem até câmera, que os pais podem ter acesso, e qualquer coisinha que acontecia com ele, no outro dia, lá com a professora, a gente ia na sala falar com a professora, ou quando a gente ia buscar ele, a professora já nos chamava e nos relatava, olha, ele brigou com um coleguinha, ou ele caiu e se machucou. Tinha então, mais facilidade, assim, mais abertura, vamos dizer assim. Mais abertura, mais contato mais íntimo dos pais com os mestres, né? Uhum. Agora, aqui não. Agora, até entendo, né, que existe toda uma segurança por causa de vários atentados que acontecem nas escolas, né?
Mas você entra e a escola ela já é fechada. Tipo, você tem que ter a digital para entrar lá, tem que ter o segurança lá na frente. Os pais não podem entrar a qualquer momento. Você tem que ir lá se apresentar sua identidade, tudo para a proteção das crianças, né? Mas e eu isso entendo, ótimo, eu acho maravilhoso. Essa parte é ótima da segurança, porque a gente vê tanta criança leva a arma do pai, aquelas coisas, sabe, que dá um medo na gente. Com certeza. E pessoa maluca, né, que entra armado na escola, ou enfim, aqui eles têm uma segurança muito grande com as crianças, né? Então o lado positivo é esse. O lado negativo é que por essa proteção você não pode entrar e falar com a professora, você tem que esperar a reunião de pais e mestres. Você tem que esperar, parece que é a cada 2 meses, se eu não me engano, ou 3, eu não lembro bem, mas no máximo 3 meses, aí tem o término daquele trimestre, aonde vai ter a reunião, você agenda o horário. Tem que agendar. Isso, a escola manda o informativo dizendo, olha, tem esses horários, e aí você vai lá, e aí lá na quadra fica numa mesinha as professoras. Aí você senta com a professora e ela passa, né, o feedback, como você tá o seu filho e tal. Né? Então, mas não é todo dia que você tem acesso ao professor. Aí o que acontece é que quando o Max às vezes voltava para casa com um machucadinho, que brigou com um colega, né? Teve uma vez que ele chegou com a canela sangrando, foi um machucado um pouco grave, porque mais era profundo. neve, mais profundo. Tava nevando, então as crianças vão com aquelas botonas de neve. E um colega, ele brigou, eu sei que ele foi errado também depois, porque eu conversei com ele. Então ele brigou com um colega e o colega deu um chute na canela dele com a bota de neve. Nossa. E aí machucou bastante. Então, assim, eles não me avisaram nada, eu tenho que saber por ele, né? Aí quando eu vou conversar com a professora, depois desse tempo, é que ela vai me dizer se ele briga muito ou não. Claro, às vezes eles mandam, tem um Class Dojo, que é um aplicativo, e eles mandam também dizendo se ele levou, tem os cartões, né? Cartão verde, cartão por cores. Aí já vem o informativo para os pais acompanharem. Aí ele pegou um bocado de cartão. Cartão das cores. Quais são as cores que tem? Pois é, eu não lembro bem, mas o verde é aquele. Foi super comportado. Foi ótimo naquele dia. É aquele aluno, como é que fala? O nerd, né? Isso, o aluno... o bonzinho, que não dá trabalho nenhum, né? E como a gente vai falar, né? O Max tem TDAH, ele é muito hiperativo e ele não fica quieto para fazer as atividades e tal. Então, dificilmente ele ganha o verde. Quando ele ganha o verde, ele chega feliz em casa. Que bonitinho. É isso. Então, a professora diz, olha, hoje ele pegou um cartão. Aí tem o cartão vermelho e tem o cartão preto, que é o último que vai para a diretoria. Ele já pegou? Já pegou esse e ele chegou chorando em casa, muito Tadinho. Decepcionado, porque ele tinha pegado esse cartão. Tadinho. E aí a professora avisa, né? Mas assim, como eu disse, às vezes quando ele chega um arranhadinho, alguma coisa que aconteceu com algum colega, eu não sei, eles não avisam isso. Eles só avisam se for uma coisa muito grande. Se pegaram no meio da sala e eles mandam um aviso para vocês. Através do aplicativo a gente tem acesso à professora para mandar mensagem. É tipo uma plataforma que é tipo uma rede social de pais e mestres, né? Onde você pode ter acesso ao professor. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, como tem sido pro Max? Ele tá indo pra escola, tá sendo difícil pra ele, como é que eu posso falar? É um problema que ele tem, é uma deficiência, como é que eu posso falar? Digamos assim, um problema cognitivo, né? Tá. Que o aprendizado dele é diferente das outras crianças. A forma dele interagir também, né? Uma ansiedade muito grande, né? Porque é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ou seja, o déficit de atenção não consegue, tem dificuldade de manter o foco numa atividade. Então, aí a professora dá a atividade, ele se enjoa rápido e ele já quer fazer mil coisas, outra. E ele deixa pela metade e vai fazer outra. E a hiperatividade é a ansiedade, né?
Ele mexendo o tempo todo, falando, conversando, usando as mãos muito. E a professora, assim, ela... Como é que é a atitude dela com ele em relação a esse problema que ele tem, o transtorno que ele tem? Como que é? Ela já veio conversar com você? Ela já veio falar, olha, seu filho, assim, assim, assado? Alguma coisa do tipo? Então, a gente veio com um diagnóstico do Brasil, né? Porque a gente descobriu pouquíssimo tempo antes de vir pra cá e a neuro queria fazer mais exames nele, porque ela suspeitava de alguma outra síndrome, algo assim. A gente fez teste de DNA para ver se ele tinha e tal, aí não atestou nada. Então o diagnóstico que eu tenho é do Brasil e eles querem aqui que eu leve em psicólogo para ter um diagnóstico daqui, sabe? Então aí a gente levou no pediatra e ainda não tem, porque esse diagnóstico ele é clínico, então eles querem um tempo, com algumas consultas e tudo mais. Aí o que acontece? A professora sabe, ela vê que ele tem, só que como ela quer um diagnóstico daqui, ela não pode oferecer para ele um tratamento diferenciado. Ela me explicou isso. Então por lei ela não pode, ela tem que tratar ele igual. Ela faz o mesmo tratamento com as outras crianças. Isso. Ah, entendi. Só que aí é agora que a gente tá levando ele ao psicólogo e tudo mais pra ter esse diagnóstico. Vamos perguntar uma coisa, que é o Max com os amiguinhos na escola e como que o Max como que ele interagiu com a cultura americana. Ele foi de boa, assim, caiu de cara e foi mesmo? Ou ele foi mais, como é que a gente diz? Mais reservado, mais tímido? O jeitão dele, né? Ele já chega fazendo amizade, já chega falando, fala, faz amizade rápido, né? Então, assim, ele não teve tanta dificuldade nesse quesito aí de fazer amizades. Ele fez até bem rápido. Tanto que na escola a professora disse que ele é até famoso lá na grade dele, né? Que é primeira. Ele é da primeira, né? Então, entre essas primeira até a terceira série, ele é bem conhecido lá. Os instrutores lá conhecem ele. E eu vi que eles conhecem, porque quando a gente vai pra reunião com ele, né? A gente vai passando pelo corredor e os funcionários da escola vão falando, Hey Max! Hey Max! Aí ele vai, ei, falando com todo mundo. Eu digo, nossa, todo mundo conhece. Aí vem a professora de leitura, ai Max! Abraça ele. Aí a professora disse que ele é muito carinhoso, muito falador, muito, assim, sociável, né? Aí, até demais, porque ele é bem agitado, né? E aí, assim, de diferença de cultura, o que foi difícil pra nós, pra ele também, até hoje eu fico lutando contra isso. Ensinar ele. É porque no Brasil a gente é mais caloroso, né? A gente abraça, a gente toca, a gente fala assim, tocando, né? Exatamente. E aqui tem a American Bubble, né? Que é aquela bolha que você vai na loja, se você fizer assim, a pessoa vai te olhar, tipo, você invadiu o meu espaço. Né? E aqui a professora, desde de que ele entrou, a professora reclama, Max tem uma regra da escola, keep your hands to yourself, que é guarde sua mão para você mesmo. Ou seja, guarde sua mão, não toque no outro, né? Então, o Max tem dificuldade, porque na escola lá no Brasil, tanto que a gente tem foto, se abraçando, pula em cima do outro e brinca de luta, aquela coisa do calor humano que a gente tem, né? E aqui não pode. Aí é muita reclamação. Olha, hoje Max levou o cartão, eu acho que lilás, algo assim. Tem várias cores lá, eu não estou lembrada agora. Levou esse cartão porque ele quebrou a regra de não guardar as mãos dele para ele. Ele estava ali, muito perto do coleguinha, e ele pegou o coleguinha ou empurrou o coleguinha, algo assim. Aí eu pergunto, filho, você... Não, eu só quero brincar, mãe, só quero brincar. E outra coisa que ela reclamou também, ela disse, o Max precisa falar mais distante, ele fala assim, muito perto do rosto dos outros coleguinhas. Ele põe a cabeça, ele quer fazer carinho.
entendeu? Ele quer estar abraçando. Aí a professora falou que não pode, que ele tem que ir mais longe e tal. Aí eu falo, filho, por que você faz isso? Não faz. Aí ele disse, mamãe, é porque eu amo meus amigos, eu só quero abraçar, eu gosto deles. Né? E no Brasil ele fazia isso, as crianças tudo penduradas no pescoço uma da outra. Então né? Isso aqui foi muito difícil pra nós. E aí eu disse, meu filho, não faça isso. Ele disse, mas mamãe, eu quero brincar, eu quero ser livre. Ou seja, pra ele é liberdade, ele brincar tocando, né? Coisa de brasileiro, né? E assim, o que vocês, pais, eu acho que o Elcio deveria vir agora, porque aí vocês poderiam falar os dois, o que vocês sentiram com a escola, com os professores, em relação ao Max. Então, pessoal, esse é o Elson. Oi, tudo bom? O marido da Mai. Exatamente. E o pai do Max. E nós estamos falando sobre o Max, sobre a escola do Max, como que é pro Max, a escola, tudo. E eu tenho uma pergunta para vocês dois. Eu queria saber o que vocês sentiram em relação aos professores, em relação à direção, em relação ao pessoal de lá da escola com o Max. O que vocês sentiram, assim? A diferença Brasil e Estados Unidos. É bem diferente mesmo. Talvez a Maíla depois possa até complementar. Mas assim, a minha visão, que eu vejo assim, algo muito importante, que para o Max também é muito importante, mas para qualquer criança, tanto aqui dos Estados Unidos como principalmente aqueles que vêm do Brasil, é a questão de responsabilidade, pontualidade. Eles são bem rígidos assim, bem rígido. Na questão de organização. Por exemplo, se a professora fala não, é não e ponto final. Assim, a questão de organização. A criança ela vai crescendo não como um adulto, não é isso que eu quero dizer, mas ela já cresce assim, com aquele sentimento de responsabilidade bem aguçado já. Então isso com certeza, por exemplo, quando tem reunião lá na escola, é muito claro, olha, você só pode entrar aqui, e eles te falam isso na cara, sem problema nenhum. Eles te chamam a atenção sem problema nenhum, sem nenhum pudor assim, ou restrição, né? Então, por um lado eu acho isso muito legal, muito legal mesmo. Eu sempre tive o sonho de ter servido ao exército, eu não pude servir ao exército. Mas assim, não que seja rígido ao extremo, mas é uma questão cultural dos Estados Unidos, eu vejo até como uma questão de exército, sim. Até um pouco militar. Até porque como aqui é um país muito militar, então a gente vê esse reflexo nas escolas. Exato. Então quando eles dizem pra você não, eles dizem um não sorrindo. Eles não têm muito rodeios assim pra fazer, então eu gosto muito disso. Assim. E é rígido no sentido assim, que como eu falei, né, que a gente não tem acesso à escola a qualquer momento que você queira falar cara a cara com a professora, você tem que mandar mensagem. E também quando a gente não sabia, né, amor? Ele faltou, tem um número de faltas que tem que faltar, senão o negócio é sério, e a gente não sabia, né? E aí o que acontece é que a gente recebeu uma carta que a gente ficou muito assustado. Era uma carta dizendo que se ele tivesse mais uma falta, ia pra corte. A gente ia ter que ir, e se tivesse mais outra falta, já ia entrar conselho tutelar e a gente podia até perder a guarda do filho. Por causa de falta na escola. Porque assim, lá no Brasil a gente tem aquela cultura de assim, olha, hoje ele não vai... Por exemplo, se a criança tá só com uma dor de cabeça, a gente geralmente poupa o filho de ir pra escola. Aqui não, uma dor de cabeça não é um significado de você ficar em casa. Você tem que ter realmente um atestado médico, ou tem que ser uma coisa realmente bem mais complexa para poder faltar. E você sabe que aqui não é assim fácil, você vai lá na emergência, é $1.000 para você ir na emergência para eu ter um atestado do médico. Aí o que acontece? A gente tem que economizar ao máximo as faltas para quando a criança adoecer, você, né? Aí eu perguntei, né, pra pessoa, aí veio a carta, eu liguei lá pra escola, né, muito assustada, né? Aí a pessoa falou assim, não, olha, eu falei, mas e agora? Se ele ficar doente? Manda doente. Ela falou assim mesmo pra mim. Eles falam que você pode mandar doente, chega lá na escola, se acontece alguma coisa, eles mandam de volta. É isso que ela me falou. Então não se preocupa, manda ele doente, que aqui tem enfermaria, tem enfermeira, tem pessoas capacitadas. Se a gente vê que, examinar ele e ver que não tá, a gente liga pra você buscar e será justificado.
Aí é assim. E a diferença que vocês sentiram do Brasil e dos Estados Unidos? Qual foi a diferença? Nessa na, questão, na escolar. questão escolar do Max? Pois é, o que eu percebo bastante isso e é algo que me deixa muito feliz é que nem eu falei, né? Essa questão da organização. Não tem o jeitinho brasileiro. Não tô assim desmerecendo o Brasil, porque eu amo o Brasil completamente. Mas acho que essa questão da organização, de ensinar a criança a responsabilidade desde muito cedo, eu vejo isso muito importante, assim, sabe? Geralmente a criança ela tem aquela coisa de ser bagunceira, então se em casa a gente já ensina isso e ainda na escola tem esse complemento, aí é perfeito, entendeu? Então a gente vê, por exemplo, até outro dia eu fui deixar o Rafa na escola e passei na frente de uma outra escola, de uma high school. E nessa high school, meninos assim de 15, 16 anos já chegando dirigindo o seu carro, entendeu? Então eu fiquei impressionado de ver um menino assim que você olha pra ele, nossa, é um pré-adolescente, mas ele já tem ali, né? exatamente, com 16 anos, alguns casos de 15 anos, ele já tem a permissão para dirigir. Então eu achei isso sensacional, assim. E o fato deles serem muito novos não tira deles a responsabilidade. Então eles conseguem mesclar a juventude, né, uma pessoa muito nova e já com uma responsabilidade muito grande. Então eu acho sensacional. E você, mãe? Eu acho que nesse sentido, assim, a gente precisa aprender com eles mesmo. Porque, por exemplo, o Max, ele tem 7 anos, porém o corpo dele é de adolescente já. Né? Ele veste roupa de 14, então quem olha pra ele pensa que ele já é bem mais velho do que ele é. Só que a cabeça dele é de 7 anos, até menos, né? Porque, assim, a gente, como é filho único, então, olha, por exemplo, ele ainda não sabe amarrar o cadastro. Eu noto que quando a gente vai ao McDonald's, que tem o Play Place, aí os pais ficam horrorizados olhando eu amarrando o cadastro daquele menino que parece que tem 12 anos. Aí eu fico morrendo de vergonha. É esse tamanho, né? E aí eu vejo aqueles lourinhos pequenininho, amarra sozinho e tal. Nossa, eu fico, meu Deus, isso é muito legal. Não, isso é legal. Ensinar ele, né? É o que eu tento fazer com as minhas, porque a B é bagunceira. Você chega, a minha sala tá toda revirada. Aqui também. Mas eu preciso ensinar. Que nem no banheiro, quando a gente vai tomar banho, eu falo, ajuda a mamãe a guardar. Ela já pega. Muito interessante guarda. isso. Na escola, a criança ela vai sozinha ao banheiro. Mesmo se ela quiser fazer o número 1 ou o número 2, sozinha, né? É sensacional. Essa foi uma diferença bem grande, porque no Brasil ele estudava numa escola particular que era pequena e que foi lá que detectaram o TDAH, né? E as professoras eram, sabe, aquele amor em cima dele, um tratamento VIP individual para ele queria ir no banheiro, ajudavam ele. Então, aí veio pra cá, escola grande, você não pode chegar perto então, isso foi, eu acho que a mãe sofreu mais que o filho. Eu imagino, meu coração acho que ia ficar palpitando. Ainda vai chegar isso pra mim, né? Eu ainda vou levar agora as meninas, o bom é que né? as suas meninas já vão crescer na cultura daqui. Isso na questão do Max, ele trouxe um pouco da cultura de lá. E aí ele tá tendo que se readaptar, né? Essa é uma questão também. Mas é bom. É bom, né? É bom, ajuda. Vamos falar um pouquinho do seu canal? A Mai tem um canal, chama Temporariamente Humano. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre positividade, botar assim uma mentalidade positiva nas pessoas, porque a gente está aqui temporário, né? Nada é eterno, então a gente olhar sempre o lado positivo da vida. Então eu gosto muito de falar, gosto muito de filosofia, e aí eu leio livros e aí eu posto também, eu falo de resenhas dos livros. E de desenvolvimento pessoal, Desenvolvimento pessoal. Exatamente. Mudar a mente das pessoas. A Mai tem um potinho que chama o potinho da gratidão. Aqui, ó. E a gente vai aprender como é que funciona esse potinho da gratidão para as famílias fazerem em casa, né? Eu acho que é bem interessante, bem legal.
é produtivo, porque a família se reúne para fazer o potinho. Como é que funciona? É muito bom para as crianças, né? Bom, até é assim, você separa um pote e aí a gente já deixa aqui o papelzinho e a caneta para facilitar. E aí alguém tem que ser o guardião, né, do pote, para lembrar todo mundo de fazer. Quem é o guardião? Aqui sou eu, eu que inventei. Aí a gente escreve todo dia, eu pergunto pra ele, amor, qual foi seu motivo de gratidão hoje? Aí ele fala, né? Aí o Max é a mesma coisa. Então, assim, a gente coloca na sala, num lugar assim onde todo mundo vê, né, pra não esquecer. E aí eu acho interessante que o Max chegou da escola no dia que ele ganhou o cartão verde. Que ele tava feliz, que ele foi 100% nesse dia. Ele chegou feliz, ele correu, abriu a porta e pegou o pote e falou, mãe, escreve aí. Gratidão porque eu ganhei o cartão verde hoje na escola. Aí, entendeu? Ele é muito fofo. E ele já sabe. Então, quando acontece uma coisa muito legal, ele já lembra, mãe, o pote tem que escrever a minha gratidão no pote. Aí você vai escrever, né? O ideal é você não ficar nenhum dia sem escrever, mas na correria da vida a gente sabe que tem dia que a gente esquece, mas o importante é quando você lembrar, você coloca lá, você faz um resumo de como foi a semana, algo assim, e aí no fim do ano, no nosso Réveillon, a gente vai reunir a família e a gente vai abrir o pote e passar de mão em mão. Cada um pega um e abre e lê. Aí a gente vai lembrar do dia que a gente foi, por exemplo, num hiking, que foi muito legal e tal. Aí tá escrito lá. Então a gente já começa agradecendo pelo ano que passou e começa um ano novo. Um ano novo cheio de gratidão. Muito aí vai legal. uma reunião de família, vai ser bem legal, porque tem a gratidão de todo mundo aqui. Como o próprio nome diz, né? Uma forma de você agradecer por tudo que aconteceu e... é legal você ficar relembrando. Por exemplo, a gente liga lá na televisão, tem a retrospectiva, né? Só que a nossa retrospectiva só tem coisa boa. Entendeu? Isso, a gente vai lembrar só só good vibes o tempo todo. Muito bom, muito legal. Agora a gente vai chamar o Max. Ele vai sentar aqui e eu vou fazer a última pergunta pra vocês. Tá ok. E vão ser vocês três. E aí eu faço a pergunta. Deixa eu chamar o Max. Gostaria que vocês definissem o Max. O que é o Max pra vocês? Já pode? Bom, definir o Max. Bom, primeiramente a Mai sabe o quanto que eu amo ele. Quanto que eu sou demais apaixonado por ele. Mas assim, tirando o lado pai, ele como pessoa, eu vejo que ele é muito engraçado. Ele tem um senso de humor sensacional. Sim. E ele é muito bom de artes, assim, acho que a Mai pode até falar mais sobre isso, né, da questão de arte. Ele é um artista. Só olha ali. Ele faz recortes, bonecos de papel com papel colorido. A gente tem que comprar tinta o tempo todo porque ele ama pintar e desenhar e, enfim, ele é um artista, ama isso. É muito carinhoso. Muito carinhoso. Sabe, ele é aquele tipo de pessoa que chega em qualquer lugar e já faz amizade com todo mundo. Exatamente. É o sorriso fácil, a amizade fácil, entendeu? E essa questão do carinho, assim, ele é muito carinhoso. E o senso de humor, já tinha falado sobre isso, ele tem um senso de humor muito bom. Talvez seja aí um cara muito bom do stand-up comedy. Ou um artista, não sei. Exatamente. Pintor?